Bom dia, Silmar César Miller. Meu caro Otávio, muito bom dia para os nossos amigos do Terra Viva. Como é que passou o Dia dos Pais? Muito bem, tranquilo aqui, Tranquilo? o carinho da família. É isso aí. Sempre bom. Vem cá, daqui a pouquinho a gente fala de PAC aí e outras questões econômicas. Para não atrasar o up-to-date aí e não tirar da atualização, cotações e mercado financeiro para a gente, economia. Tavinho, agora há pouco o mercado financeiro mostrando aqui um dólar em alta. Aqui, o dólar está voltando para perto dos R$ 5 novamente, Tavinho. Está repercutindo um conjunto de fatores, entre os quais aqui a perspectiva de mais aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, ou seja, um conjunto de fatores aqui que mudou o perfil daquele mercado que a gente vinha acompanhando com o dólar caindo, né? E está acontecendo o oposto agora. O dólar subindo 1,2% nesse momento, agora há pouco pelo menos, R$ 4,96 a cotação da moeda americana. E o mercado de ações caindo, pelas mesmas razões, queda de 0,6% o índice Bovespa aqui na nossa B3 em São Paulo. Um fator que está puxando a cotação da moeda americana é o próprio crescimento do dólar lá fora, o dólar index, que é um indicador que compara a moeda americana em relação a outras moedas fortes, que não é o caso do nosso real, subindo bem também, 0,6% agora há pouco. Petróleo cai, 0,9%, preço do petróleo tipo Brent, que é referência para o nosso, agora há pouco estava em torno de $86 o barril. Mercado de commodities agrícolas majoritariamente em queda nesse início de semana. Milho na Bolsa de Chicago cai 0,9%, trigo menos 2,1%, uma queda forte aqui. Arroz em casca também cai um pouquinho, 0,1%. Na contramão está a soja está mostrando um comportamento mais positivo ultimamente, está refletindo a baixa dos estoques americanos e globais nessa virada de temporada comercial 22-23 para 23-24, os estoques estão baixos, particularmente dos Estados Unidos, então isso vem segurando as cotações da moeda americana. O dólar da soja americana. Soja em Chicago agora há pouco subindo 1,3%. Na Bolsa de Nova York cai o algodão, 2 pontos percentuais, café arábica despenca, 2,6%, açúcar também cai bastante, 1,2%. Na contramão sobe o suco de laranja, 0,4%, e o cacau, alta de 0,7% em alguns contratos agora há pouco. Boi gordo aqui no mercado futuro da B3 começou a semana novamente em baixa, cai 0,4% o contrato de agosto nesse momento, Otavinho. Silmar, vamos falar aí do PAC, anunciado na última sexta-feira, no final do nosso programa. O presidente Lula estava anunciando exatamente naquela hora. Nós comentamos um pouco aqui antes, fizemos uma prévia. Depois o pessoal da Band News FM, para quem eu faço boletins, segunda e quarta-feira, me pediu uma análise na questão do agronegócio. E aí eu fui verificar todos os itens. Na verdade, o anúncio foi do dinheiro, muito disso depende das reformas fiscais, principalmente do arcabouço, para sair esse dinheiro, mas é um dinheiro bom. E eu comentei que, embora não tenha sido citado diretamente, o agronegócio poderia ser beneficiado, como nós vimos aí na reportagem de hoje que abriu o nosso programa, em infraestrutura, com estrada, portos, né, ferrovias e etc. e tal, pesquisa, a Petrobras vai receber uma boa verba, e a Petrobras tem ligação direta com a produção de adubo, né, com fornecimento de matéria-prima para adubo. Enfim, eu acho que é um bom programa econômico e o dinheiro é bom, mas depende aí dessas aprovações do arcabouço, inclusive, de outras reformas fiscais. Agora vai começar a catar o dinheiro, né? Não é fácil, depende de tudo isso que está sendo negociado no Congresso nesse momento. Cada dia aumenta um pouco mais as exceções, o orçamento que está sendo discutido. Tudo isso, claro, acaba recaindo aqui em possibilidade de não haver recursos suficientes para partir obras, né, que inclui esse PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, lançado pelo presidente na última sexta-feira. Para o agronegócio aqui, chama a atenção a falta, a ausência da obra principal hoje, reivindicada especialmente pelos produtores do Mato Grosso, o maior estado produtor de grãos do país, que é a Ferrogrão, né, que é aquela ferrovia que ligaria Sinop, lá no Mato Grosso, até o porto lá de Miritituba, no Pará, né? Uma obra de 1.000 quilômetros, está parada por uma questão lá de uma reserva indígena que teria que ser contornada, parou tudo, ficou 2 anos travado lá no Supremo Tribunal Federal e agora está passando por uma retomada dos estudos, ou seja, vai para as calendas gregas. Não tem nem previsão de iniciar, imagine para a conclusão. Então esse é o grande problema aqui, grande ausência
desse plano de aceleração do crescimento, essa ferrovia fundamental, que foi incluído. São ferrovias que já estão em andamento, obras já mais aceleradas, mais ao sul do Mato Grosso, em direção a Goiás, por exemplo, são obras que possivelmente vão ser contempladas nesse processo. Além de verba para pesquisa, para a Embrapa, que são muito bem-vindas, e também para construção ou melhora de estradas vicinais, que também beneficiam os setores do agronegócio, pelo menos em estradas interioranas, assim, que ligam as fazendas às estradas principais. Então, isso tudo bem encaminhado. Agora, realmente, lamenta-se a ausência desse projetão aqui, que é a Ferrogrão, que é vital para reduzir o custo do transporte de soja, do milho e outros produtos produzidos no principal estado produtor, que é o Mato Grosso, e que está crescendo, a produção está crescendo em direção ao norte do estado. Então, é para lá que precisa viabilizar vias de escoamento. Não basta simplesmente na parte sul do estado, né, que são obras que estão em viabilização e que tem outras alternativas, né? Essa obra é fundamental, porque hoje tudo vai por estrada, e estrada que não é duplicada, tem mais isso, né? Então, um custo altíssimo, justamente penalizando a região que mais cresce no país, que vai continuar crescendo, especialmente na produção de soja e milho, que é o norte do Mato Grosso, né, também. Mas, indiretamente, a Ferrogrão não pode ser beneficiada, porque o programa favorece muito aí as PPPs, né, as parcerias público-privadas. Através de iniciativa privada, não vai ter jeito mesmo de conseguir andar com a Ferrogrão? Não, porque está parado a licenciamento dela, né? Ou seja, não importa a questão só do dinheiro privado. Não tem licença para construir, né? Por uma questão de uma reserva indígena lá que fica no entorno lá de uma parte da ferrovia. Então está parado por questões legais aqui, não por falta de dinheiro necessariamente, né? Porque tem dinheiro privado envolvido nisso, né? Mas está tudo parado. E uma outra coisinha que eu ia dizer, precisa ficar de olho também, né? Porque o PAC é o terceiro PAC esse. E o PAC é um sistema de injetar dinheiro na economia criado pelos governos do PT. Esse é o terceiro PAC. E eu me lembro que precisa ficar de olho para onde vai e se essas obras continuam, porque eu me lembro que no último PAC que teve, eu estava inclusive lá na terra do Maurício Tonhá, lá em Água Boa, que fui fazer o programa de lá por conta de um mega leilão que ele ia fazer, e houve uma cerimônia gigantesca lá, o DENIT e o anúncio da construção da Ferrogrão, e isso tudo acabou parando depois, mesmo naquela região. Muitas estradas também não foram duplicadas. Eu me lembro, Ribeirão Preto, Marília ali, começou uma duplicação, e no trevo de Marília também, uma obra gigantesca para aliviar o tráfego ali de caminhões. Essa obra foi concluída no ano passado, durante a gestão do ministro e atual governador de São Paulo, Tarcísio. Então, ficou muita coisa pela metade, com a placa lá, o anúncio, e chegou uma hora que, não sei, o dinheiro sumiu, a obra parou, as máquinas ficaram nos canteiros de obras e ficou aquele negócio pela metade. É importante fiscalizar, né? Bom, tanto no PAC 1 quanto no 2 lá, que foi já no governo Dilma, a maior parte ficou parada lá. Depende de continuidade dessas obras que são iniciadas, são lançadas, com pompa e circunstância, e depois ficam paradas no meio do caminho, né? E isso inclui vários tipos de obras lá, desses dois primeiros PAC 1 e PAC 2. Então, agora o que está acontecendo, na verdade, é uma retomada de projetos que estavam parados. Não tem muita coisa nova, digamos assim. Inclusive, essa ferrovia que você citou aí é outra. É a FICO, que liga horizontalmente lá o leste do Mato Grosso com Goiás, por exemplo, onde isso se integra aquela ferrovia norte-sul, né? Então não é a mesma coisa que a Ferrogrão, que é bem mais para cima, né? O estado é muito grande. É lá que está faltando ferrovia. Então, só uma retomada de obras. Vamos ver se isso aí vai até o final agora, ou se o destino vai ser o mesmo do PAC 1 e o 2, né? Para tudo no meio do caminho. Mato Grosso precisa de muita estrada, né? E precisa duplicar o que já tem, precisa de asfalto, né? As distâncias entre as cidades do Mato Grosso, diferente de São Paulo, por exemplo, onde você tem 30 quilômetros, 40 quilômetros, às vezes até menos, as distâncias entre cidades do Mato Grosso são de 500 quilômetros. Então, para o cara fazer de caminhonete 2 pernas, que é uma ida e uma volta, ele sai de casa às 3 horas da manhã para visitar não sei o que, um negócio numa cidade, é 500 quilômetros, e chega em casa às 10 da noite do mesmo dia. É impressionante isso. Uma falta de infraestrutura que não tem tamanho. E o que tem asfaltada lá é uma fila de caminhões que você não consegue ultrapassar. Anda tudo em marcha lenta. Bom, vamos acompanhar. A sua análise foi muito boa. Ficou muita coisa parada e, na verdade, é uma retomada. E a nova projeção dos economistas aí para o IPCA desse ano, como é que você vê? Do Boletim Focus?
Inflação esse ano foi mantido 4,84, a perspectiva, a previsão, né? Para o ano que vem, houve uma redução aqui para 3,86%. Não teve muita mudança, Tavinho. Basicamente, foi mantido aqui uma perspectiva que já se tinha depois das correções, e essas sim, feitas na semana passada. Houve uma correção aqui, especialmente com relação ao crescimento do PIB e também em relação à inflação, né? E as taxas de juros também, por conta da redução da taxa de juros realizada pelo Banco Central na sua última reunião do Copom. Para o PIB, a expectativa de crescimento um pouco melhor, que era previsto até uma semana atrás, 2,29% da previsão do crescimento para esse ano. Era 2,26%, ou seja, o pessoal está mantendo a previsão do PIB aqui, mesmo com um pequeno recuo que a gente vai ver na outra notícia aí, que é do Banco Central, a prévia do PIB, houve um recuo agora no segundo trimestre, né? Ou seja, de certa forma, surpreendeu um pouquinho para baixo, né? Mas a expectativa continua ainda otimista até o final do ano, considerando aquele bom alavancagem que houve no primeiro trimestre desse ano. Houve um crescimento muito bom aqui no país. Pois é, o pessoal que ilustrou a notícia, inclusive, a primeira imagem que aparece diante de um painel todo colorido lá com números de ações, etc. e tal, projeções, é de um operador que está com a mão na cabeça assim. Isso aqui, olhando para baixo, é sinal de quem está preocupado. Vamos ver como é que caminham as coisas. Olha, só para não perder o fato, né? Chamou a atenção muito a manchete do UOL na manhã de hoje, está desde cedo essa manchete, de que a polícia da Bahia matou mais do que todas as polícias americanas no ano passado. O governo da Bahia, que está sob controle do Partido dos Trabalhadores há 16 anos, né? E o Sakamoto, que sempre escreve coisas aí analisando muito bem, ele até fala que esses dados colocam em xeque aí a política de direitos humanos que o governo vem pregando e vem falando. É só para não perder o fato, porque virou uma disputa, né? Depois da morte do policial da Rota no Guarujá e 16 mortos no Guarujá pela Rota e as forças policiais paulistas, botaram o governador Tarcísio na parede aí, comparando ele a um ditador nazista, a um cara que fomenta a violência. Aí, 2 semanas depois, 1 semana e meia depois, você vê que não é bem assim o negócio, né? É disputa das polícias aí para ver quem mata mais? O problema também é que a criminalidade não está dando trégua, né? Está crescendo muito, então já praticamente não há mais divisão aí de direita e esquerda, pelo menos no controle disso, né? Está demais o negócio, né? Então, realmente está levando aqui uma contraofensiva aqui das polícias que está levando a essa situação que você descreveu aqui, né? Ou seja, não tem mais muita divisão ideológica nesse controle e com tendência a piorar, pelo jeito, né, talvez? Se a economia não der uma melhorada, se não tiver nenhuma política pública nova aqui, de encaminhamento, especialmente dessa marginalização mais jovem, né? Que está se encaminhando mais cedo para o crime, tudo isso pode piorar se não houver realmente uma política que não basta ser simplesmente de dissuasão, né, de violência, de controle físico. Precisa outras coisas por trás disso para diminuir o ímpeto de roubar, de assaltar, né, dessa população mais jovem que está entrando no crime a partir de agora. Você analisou muito bem, porque muita gente pode estar ouvindo e falar, mas o que esses dois têm que falar de caso de polícia aí? O Silmar e o Tavinho falam, isso aí é assunto da Atena. Não é não. A fome e a falta de emprego são problemas que levam à criminalidade cada vez mais crescente e de jovens que vêm em famílias que não têm o que comer, né? Não tem assistência médica pública, não tem segurança pública, e aí o combate acaba sendo na bala. E aí a gente vê o que acaba acontecendo de um jeito ou de outro, fora aquilo que não é divulgado e não se fica sabendo. Então, o melhor jeito de você conter a criminalidade e a violência é realmente a distribuição de renda, a distribuição de empregos, serviço médico de saúde público, serviço de educação público, enfim, né? Eu estava até conversando, foi nesse fim de semana aí, sobre esse assunto com algumas pessoas, e aí ficou uma questão assim, né? O Brasil, ele cria umas situações estranhas, né? Quem acaba indo, tirando umas últimas políticas públicas que foram criadas para o ensino superior, quem acaba indo para as escolas públicas, que são escolas, faculdades e universidades de grande referência, são pessoas mais abastadas, que aí não pagam o serviço de ensino que é dado, e depois saem e vão trabalhar na iniciativa privada, que paga mais que o Estado. Você não acha que tinha que ter
um passe. Quer dizer, você fez uma universidade federal, uma universidade estadual, você tem que trabalhar aí 2, 3 anos para o serviço público, para colaborar, ganhando, lógico, mas para colaborar, depois você vai para a iniciativa particular. Não é lógico isso, Marco? A discussão antiga essa, né, Tavinho? Ou seja, o rico entra mais fácil aqui na universidade pública, tem condições de pagar um cursinho, né? Os melhores cursinhos aqui, então fica mais bem preparado, vai lá e não dá chance, né, para pessoas que não tiveram condições de frequentar um bom cursinho, passa na frente e acaba entrando na faculdade pública, na universidade pública, sem precisar pagar, assim como pagariam se entrasse na universidade privada, né? Então, realmente é uma questão antiga já, que tem que ser resolvida, talvez com um sistema de cotas, não sei, como já existe aqui, para a questão de raças, por exemplo, né? Garantir vagas aqui para quem não teve a mesma chance de se preparar bem para um vestibular, por exemplo, né? Que é o que acontece hoje, né? Entra na faculdade pública, quem não precisa, mas porque fica mais bem capacitado através da capacidade de investir num bom curso preparatório, né, também. Nossos governantes todos e grande parte do povo falam de um modo muito simples para as soluções dos problemas do Brasil, mas não é tão fácil assim. O buraco é mais embaixo, você conserta uma coisa, mas tem outra, tem uma goteira aqui que você pode tapar, mas tem outra aqui que também vai jorrar água por ela. Então, o problema do Brasil não é uma coisa só, e nem é simples. Ele é um arcabouço social. Gostou da palavra? Está na moda, né? Está na moda. Tem arcabouço fiscal? Precisa fazer o arcabouço social. Boa semana. Obrigado pela conversa e até amanhã. Até amanhã, Tavinho. Boa semana. Até mais.